começar, então? Bem, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando a transmissão do que nós estamos chamando de escola interativa. Uma evolução do que a gente já vinha testando desde a época da Semana Pedagógica de 2012, quando a gente fez a Semana Pedagógica Interativa com o chat online. Tivemos a participação de 19 mil professores, um recorde brasileiro em questão de chats com educadores. E, na sequência, a gente fez uma série chamada Hora Atividade Interativa, onde foram realizadas discussões temáticas sobre as diferentes disciplinas. Hoje, nós estamos testando uma ferramenta que nós estamos montando aqui com a equipe, principalmente de educação à distância, onde nós vamos ter um chat interativo e a transmissão de vídeo ao mesmo tempo. Essa é uma ferramenta em que nós estamos pesquisando ainda. Pode ser que hoje a gente ainda tenha alguns problemas referentes à transmissão, então, caso durante a fala caia, vocês não se preocupem que a equipe já vai tentar restabelecer e talvez a gente peça para que vocês atualizem a página. Então, a escola interativa, a nossa intenção é de que a gente tenha sempre especialistas nas mais diversas áreas para estar conversando um pouco com os professores do Paraná todo, sem limite de número de acessos, sobre as diferentes temáticas que se fazem necessárias na educação paranaense. E hoje, nós vamos estar aqui com duas professoras. A professora Jussara, que é da Associação de Conselhos Tutelares, e a professora Ana Paula Pacheco, que é da equipe aqui da Coordenação de Desenvolvimento Socioeducacional, que vão estar falando sobre os desafios para o trabalho da rede de proteção. Nós convidamos a todos a interagirem utilizando o chat. É um chat moderado, então, conforme for surgindo a deixa de lançar as perguntas, as sugestões, a participação de vocês, a equipe aqui vai colocando na tela. Gostaria de desejar uma ótima conferência a todos e que essa ferramenta possa se constituir num importante canal de comunicação e informação para a Secretaria de Educação e principalmente para os professores das escolas. Boa conferência. Bom dia a todos. Iniciamos, então, a conferência, que aborda a temática Rede de Proteção e a sua articulação com o Conselho Tutelar. Estão presentes, como o professor Ezequiel Menta já colocou, nós reforçamos aqui as convidadas que farão parte da conferência, a professora Ana Paula Pacheco, que é técnica pedagógica da CDS, e a Jussara da Silva Gouveia, da Associação dos Conselhos Tutelares do Paraná. E neste momento passamos a fala, então, para a professora Jussara. Professora Jussara, seja bem-vinda. Bom dia a todos, a todas. Agradeço em nome da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares o convite para fazer parte dessa primeira etapa de formação. É uma alegria muito grande, porque nós sabemos que é só o trabalho em rede, é só o trabalho conjunto que pode dar conta de responder às demandas dos direitos violados de criança e adolescente da nossa cidade, do nosso estado. É preciso estarmos juntos. A ideia de rede, de uma organização horizontal, precisa realmente ser transformada em ação concreta, e esse é um passo significativo para que o propósito seja alcançado. Por estar em contato direto com as crianças todos os dias, o professor é a pessoa mais indicada para identificar a situação de mudança de comportamento da criança e do adolescente, e por conta disso averiguar se essa criança tem algum direito violado, se está sendo abusada sexualmente, se tem exploração do trabalho infantil,
qual é a causa que está levando essa criança a mudar o seu comportamento. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando, os núcleos técnicos dos núcleos regionais de educação, os pedagogos que participaram do primeiro polo aqui em Curitiba da formação da rede de proteção e demais convidados que estão hoje aí interagindo com a gente com alguns questionamentos sobre a rede de proteção. Eu sou a professora Ana Paula e quero falar algumas questões aí sobre a rede de proteção, porque a nossa coordenação de desenvolvimento socioeducacional já vem trabalhando com essa articulação e fortalecimento da rede de proteção há muito tempo. Na verdade, é uma premissa básica, fundamental do trabalho em rede, porque como nós trabalhamos com a questão da violência, e a violência é uma questão extremamente complexa, nós precisamos articular com outras instituições, sejam elas governamentais ou não governamentais, para fortalecer este trabalho. E eu quero falar um pouquinho, antes de começarem os questionamentos, do que a Secretaria vem desenvolvendo em relação ao trabalho em rede. Então, ano passado, nós já realizamos um seminário da rede de proteção, contamos com instituições governamentais, com a saúde, com a Secretaria da Família, com o Ministério Público, o Batalhão da Pastoral Comunitária, tivemos também a presença do Conselho Tutelar, com a gente em 2012. E em 2013, nós continuamos nessa tarefa, né, nesse trabalho de cada vez mais fortalecer essa rede de proteção. Nós tivemos uma devolutiva dos núcleos, onde eles apontaram as fragilidades e os avanços do trabalho em rede. E eu quero falar um pouquinho dos avanços, falar primeiro das coisas, né, boas que os núcleos estão apontando, que realmente é um trabalho em rede, o princípio da gestão democrática na escola, que vai ser possível a gente fazer esse enfrentamento e a prevenção de todas as formas de violência escolar contra crianças e adolescentes. Então, os núcleos regionais apontaram aí muitos avanços. Dentre esses avanços, alguns apontaram maior aproximação com o Conselho Tutelar, apontaram a aproximação com o Ministério Público. Claro que cada regional tem uma realidade. Articulação com os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, participação nas reuniões de rede, mapeamento dessa rede, que é a primeira tarefa a ser executada. Eu sei que muitos municípios ainda não fizeram esse mapeamento, mas o mapeamento é fundamental. E quero passar um pouquinho para as fragilidades. E dentro das fragilidades, por isso, um dos motivos que a Jussara Gouveia está aqui, né, quero agradecer a sua presença, Jussara. Das fragilidades que os núcleos têm nos apontado é que eles necessitam de maior articulação e aproximação com o Conselho Tutelar. Então, não se trata aqui da gente fazer aquele discurso de culpabilizar uma instituição ou outra, mas sim de nós nos fortalecermos, nos unirmos, para que a gente possa, né, fazer aquilo que é a tarefa do Conselho, né, a defesa e a garantia dos direitos de criança e adolescente, e também uma das metas aí da educação. Então, por conta disso, né, o Conselho Tutelar está aqui hoje com a gente, porque dentro das fragilidades que foi apontado tanto no ano passado, tanto nessas oficinas que aconteceram neste ano, e nos relatórios que a gente recebeu dos núcleos regionais, os núcleos apontaram de maneira muito presente que eles necessitam de uma maior articulação com o Conselho Tutelar. E aí eu acho que a gente pode partir para os questionamentos, para as questões que vierem, não é, Jussara? Não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, mas nós estamos aqui para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e as nossas ações, não é? Certo, a gente vai fazendo essas colocações durante as perguntas, tentando deixar mais claro qual é o papel, qual é o fluxo, por que a gente tem que trabalhar em conjunto, onde que está essa premissa de rede de proteção na lei, porque não é uma coisa só de nossa vontade, é uma coisa da necessidade e uma coisa que já foi apontada além dos professores, pela nossa Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma forma de garantia de direitos dos cidadãos, já que a nossa Constituição é uma Constituição garantista de direitos. Acho importante você colocar isso, né? A gente já aprendeu muito nas nossas formações, que essa parte legal de legislação é a parte que compete a todos nós que trabalhamos com essa população,
E tanto no estatuto, né, no artigo 86, quanto na resolução do comando, a resolução 113, 117, e na Constituição, que vão apontando, né, que vão subsidiando e dizendo, fundamentando que esse trabalho está fundamentado legalmente nessas legislações, que é fundamental mesmo a gente caminhar por aí. Bem, nós temos aqui alguns questionamentos. Nós vamos começar aqui com algumas questões que estão chegando. E a primeira delas é sobre as atribuições do Conselho Tutelar junto à rede de proteção. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre essas atribuições? O Conselho Tutelar tem sido a porta de entrada na garantia de direitos. Quando os direitos são violados, nem sempre o que chega ao Conselho Tutelar é seu papel. Então, essa pergunta ela é muito recorrente, para a gente esclarecer até que o Conselho Tutelar ele não é um programa de atendimento. O Conselho Tutelar ele não atende a criança e o adolescente, ele atende o direito violado de criança e adolescente. Isso é um conceito diferenciado, porque quem tem que atender, então, a criança e o adolescente são os programas públicos, a política pública. Eu gosto de contar uma historinha bem bacana que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Se o Joãozinho ou o Zezinho ou qualquer criança ou adolescente está numa praça usando droga, quem é o responsável? O Estatuto e a Constituição traz isso muito claro, e é a primeira vez que eu percebo a rede de proteção como conceito. Ele fala que é dever, né, da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, garantir o atendimento, garantir que a criança seja a salvo de qualquer forma de omissão, de crueldade, de violência. Então, isso já conceitua e indica o trabalho em rede. E aí começam, então, as atribuições de cada um. O Conselho Tutelar, quando a criança já tem o direito violado, ele recebe a denúncia. Recebe a denúncia e vai ver quem é o responsável. Esse Joãozinho está na praça, então quem é o responsável? É a família? Podemos dizer que sim, já que a nossa lei fala que o primeiro responsável por cuidar é a família. Né? A família não percebeu que o Joãozinho não está indo para a escola. Mas também é a comunidade que está vendo o Joãozinho lá na rua, usando droga, fora da escola. Né? Com certeza, com algum direito violado, e por conta disso, não está indo para a escola, né? Já tem a falta de algum programa que esteja acompanhando essas crianças. É a sociedade que está percebendo isso, são as políticas públicas, e por isso a gente tem que estar muito atento àquela criança que não vem para a escola, porque ela tem seu direito à educação violado, e junto com o direito à educação, pode ter o direito à convivência familiar, o contraturno, e muitos outros direitos violados. Pode ter a violência física, e aí ela se refugia nas drogas, ou na rua, ou nos amigos, e vários direitos podem estar violados. Então, o Estatuto, a nossa Constituição Federal, chama todos nós para essa responsabilidade. Né? E a atribuição do Conselho Tutelar é essa, está vendo aonde que está o problema. Para isso, nós precisamos dos técnicos. O conselheiro tutelar, por definição constitucional, não é um técnico. O Conselho Tutelar é um agente político, é uma pessoa da comunidade que foi eleita pela comunidade, e essa foi a escolha legislativa, na minha opinião, acertada, para trazer a comunidade para fazer o controle da política pública, o controle do atendimento, o controle do cuidado da criança e adolescente. Isso na nossa Constituição se chama democracia participativa, que chama todos nós a participar, a cuidar das nossas crianças, a cuidar da criança que está aqui, a cuidar da criança que está em Ubiratã, a cuidar da criança, porque essas são as nossas crianças, são os nossos cidadãos, não do futuro, do presente. Se nós não garantirmos presente para essas crianças, nós não temos futuro para a humanidade. Isso é muito claro, tão lógico como a matemática, que eu não entendo como de direitos humanos, porque por vocação e por opção escolhi estar trabalhando na defesa de direitos humanos, em especial da criança e do adolescente. Sou militante na causa, por isso fui eleita conselheira tutelar por 3 gestões. Fui da primeira equipe de Conselho Tutelar de Curitiba, que foi a última capital a implantar o Conselho de Direitos.
e o Conselho Tutelar. Então, muitas pessoas esperavam que o Conselho Tutelar, quando fosse implantado, fosse a salvação. Olha, o Conselho Tutelar vai resolver todos os problemas. Nós não temos uma varinha de condão, uma bola mágica. A solução dos nossos problemas, ela realmente está no trabalho conjunto, ela está na rede de proteção, ela está na garantia de que cada um cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel com amor, com carinho, com dedicação, porque as nossas crianças merecem esse atendimento. Temos aqui uma questão que chegou da Zuleika, né? Ela diz, olá, sou de São José dos Pinhais, temos as reuniões de rede de proteção uma vez no mês, mas a participação das escolas ainda é mínima, o que fazer? Bom dia, Zuleika, obrigada por esse questionamento, acho que é importante. Olha, a Secretaria ela tem trabalhado para que as escolas, realmente, a escola é rede de proteção, ela faz parte dessa rede de proteção, e todas as nossas formações que estamos aí desenvolvendo, executando, são em prol da articulação e do fortalecimento dessa rede. Nessa formação que fizemos em Curitiba, no Polo 1, eu não sei se você participou, Zuleika, porque estava previsto vagas para a área metropolitana sul. O objetivo era que os pedagogos, o objetivo do evento, que os pedagogos fossem os articuladores da rede de proteção, ou seja, o pedagogo ele vai fazer a articulação da escola com a rede local. É importante que o pedagogo, então aí já apontando para uma das ações que são necessárias e fundamentais, que o pedagogo ele faça parte dessa rede, que ele integre lá essa rede de proteção, que ele participe das reuniões, que geralmente são reuniões mensais. E aí, uma questão importante que sempre coloco, mas quem é o articulador dessa rede de proteção? Eu, enquanto escola, posso articular essa rede? Pode, né? Partindo do princípio que a rede de proteção, ela se baseia no princípio de horizontalidade, não tem a questão de hierarquia. Então, eu posso, se essa rede, lá no município de São José dos Pinhais, de repente, ela não está articulada, não está fortalecida, os serviços existem, mas eles não conversam, você, Zuleika, eu acredito que a Zuleika seja pedagoga, que participou dessa nossa formação, você pode ser a articuladora dessa rede, participando, levando os casos, as questões de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, para que essa rede discuta, movimentando essa rede, criando uma dinâmica dessa rede. Então, é importante, eu acho assim, primeiramente, saber se essa rede, se ela está articulada e fortalecida. Você fazer parte, ser um desses elos dessa rede, participar das reuniões da rede, levar as questões, discutir isso também internamente dentro da escola, porque antes de nós articularmos essa rede externa com essas outras instituições que fazem parte, é preciso que a escola esteja fortalecida também pedagogicamente, ou seja, por meio das instâncias colegiadas, todos aqueles órgãos que fazem parte das instâncias colegiadas, a PMF, os grêmios estudantis, o conselho escolar, são rede de proteção da escola. Então, eu preciso também, você, Zuleika, articular isso também internamente dentro da escola, discutir violência dentro da escola, uma vez que as questões de violência, elas interferem diretamente na nossa prática pedagógica cotidiana. Então, Zuleika, eu, enquanto conselheira tutelar, enquanto mãe, quero dizer para você que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha vida, tem sido como uma bíblia. Eu venho do movimento de igreja e, enquanto mãe, e sei que a maioria dos professores também são mães, são pais, eu quero para o filho do outro o que eu quero para o meu filho. Se o meu filho tem qualquer direito violado, eu viro um leão. Eu quero a defesa dessa criança. O Estatuto traz essa lição evangélica, que a gente cuide com prioridade absoluta das nossas crianças. Essa prioridade, ela exige isso, que a gente faça o atendimento para o filho das outras pessoas que nós queremos para nós. E o Estatuto é pedagógico. Ele vai dizendo, pedagogicamente, se eu tenho esse direito violado, se essa pessoa é responsável, o que eu faço? Então, eu penso que o Conselho Tutelar, por ter essa necessidade tão grande
do atendimento, quando recebe a denúncia, ele também tem que ser esse articulador com muita força. Temos incentivado muito isso na nossa associação estadual, que o Conselho Tutelar esteja chamando as escolas, nem que seja preciso para isso usar notificação, usar força de lei, trazer as escolas, trazer a polícia militar, trazer também as ONGs, convidar as igrejas, convidar todos para vir ajudar a resolver essas situações, que não é uma situação minha, é uma situação nossa. Não é o Conselho Tutelar ou a escola que vai resolver. É todo mundo junto, trabalhando o seu papel, né? E o Conselho Tutelar, dentro das suas atribuições, também tem esse papel de aplicar medida, né, encaminhar para quem é responsável. Aplicar medida administrativa. O Conselho Tutelar, como todos sabem, é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Permanente, porque após ser criado, ele não pode ser retirado do município. As crianças têm garantido que esse órgão sempre vai ter. Eleito pelas suas comunidades, mas ele não vai deixar de existir. Autônomo nas suas decisões de casos. Nós não temos autonomia administrativa, os conselheiros tutelares não podem fazer o que querem ou o que está na sua cabeça. É um órgão colegiado, tem 5 pessoas que têm que discutir que medida aplicar nas situações, né? Então, essa é a autonomia do Conselho Tutelar, não é uma festa de cada um que faz o que quer, e não jurisdicional, porque o Conselho Tutelar não julga caso nenhum. Se precisar julgar, nós temos o juiz. É o juiz que, na nossa Constituição, tem esse papel de julgar. O Conselho Tutelar, na verdade, ele é um amigo, né? É um órgão protetor mesmo. E como é um amigo, é um órgão protetor que foi eleito pela comunidade, tem que estar na rede de proteção, tem que estar fazendo esse chamamento, né, porque o nosso papel é esse. E daí trabalhar junto com o Conselho de Direito, que é quem elabora as políticas públicas. No Paraná nós temos feito um grande esforço para que o nosso instrumento de registro, de diagnóstico, que é o CIPA, funcione, não está funcionando adequadamente. Então, Zuleika e demais professores, quero dizer que também temos essa fragilidade muito grande no Conselho Tutelar, porque o Estatuto fala que o município tem que instrumentalizar e tem que garantir a estrutura para o Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar acaba por apontar algumas, não é deficiência, é ausências mesmo de política, que nem sempre é culpa do governante, nós só temos que mostrar que tem a prioridade, às vezes não tem o recurso, mas tem a prioridade. Nós temos se esforçado muito para que o CIPA funcione, para que a gente possa ter esse diagnóstico. O Paraná garantiu estrutura básica para todos os conselhos tutelares, com carro, com computador, com impressora. E essa não é a realidade do nosso país. Estive essa semana no Congresso Nacional e temos visto muitas dificuldades, mas ainda precisamos de estrutura melhores, de sala que garantam o atendimento adequado, sigilo, que não é uma obrigação do Estado, é uma obrigação dos municípios, mas que temos, enquanto Estado, enquanto Conselho Tutelar, enquanto política de atendimento, trabalhar em conjunto para garantir, dentro da legislação, o que for possível para os conselhos tutelares. Não é uma tarefa fácil, mas o desafio é aceito. Nós estamos, tanto o Conselho Tutelar como a Secretaria, já nesse fórum que tem construído a nova política do FICA, no sentido, encantados com essa possibilidade. Eu acho que é esse encantamento que vai fazer a gente se esforçar cada dia mais para que cada situação individualizada ou coletiva possa ser discutida, se não resolvida, discutida, aprimorada, para que a gente tenha condição de ir, aos poucos, resolvendo essas situações. Então, professora Jussara, a Zuleika até encaminhou outro comentário. Ela disse: eu participei, sou pedagoga, faço parte da rede, e ela diz que é importantíssima a sua colocação, que o Conselho tem o papel de aplicar medidas mediante a violação de direitos, né? Então, ela está reforçando aqui a questão da sua colocação, que foi muito importante. E daí tem uma outra questão, que é sobre em que situações a escola pode acionar a rede de proteção.
Eu começo respondendo, depois eu passo para você, Jussara. Só quero destacar aí na fala da Jussara a importância dos municípios definirem políticas públicas, né? Começarem a definir e pensar e fortalecer mesmo os conselhos tutelares, né? Instrumentalizar, fortalecer os conselhos tutelares como órgãos de defesa. E quero salientar também que esta conferência está vinculada ao PAD, né? Nós também trabalhamos em conjunto com o PAD, quero salientar a importância do PAD aí também, definindo, fazendo diagnóstico sobre as situações, né, sobre essa questão do trabalho em rede, do fortalecimento da rede de proteção. A questão é quando a escola deve acionar a rede de proteção. Eu acredito que essa questão já refere-se, dizendo, né, que a escola esgotou todos os recursos pedagógicos, que ela fez tudo o que era possível e que ela vai necessitar acionar essa rede de proteção externa. Então, para aqueles casos mais graves de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, nós, como somos uma equipe que trabalhamos com a questão das violências em âmbito escolar, nós nos deparamos com situações gravíssimas no nosso cotidiano de trabalho. Dentre as questões que mais estão assim, presentes, são as questões ligadas ao ato infracional e à violência sexual. Relacionada ao ato infracional, quando acontece no âmbito escolar, seja a agressão entre os estudantes ou a agressão dos estudantes em relação aos professores, o primeiro elo aí para a escola acionar essa rede é a patrulha escolar comunitária. E quero destacar também o trabalho desse importante parceiro da rede de proteção, que tem nos auxiliado muito, principalmente nos casos que são ligados a atos infracionais. Então, a escola ela pode acionar a patrulha escolar comunitária. Nós temos uma representatividade da educação, que é a professora Lígia e o professor Marcos, que trabalham em conjunto lá com o batalhão, e tem a possibilidade desse acionamento. No caso, aí, dando dois exemplos, né, no caso da violência sexual, é a obrigação dos profissionais da educação, tá, conforme o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fazer os encaminhamentos ao Conselho Tutelar dos casos aí de violência sexual. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que é mais presente, que está muito assim recorrente quando nós recebemos denúncias, quando as escolas, quando algumas questões chegam para nós aqui das escolas, por meio dos grupos regionais de educação, são as questões mais presentes. E aí, são questões muito, muito sérias e que exigem, assim, muito preparo mesmo dos profissionais da educação, para que eu possa identificar possíveis sinais de abuso, de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Então, eu vejo que a formação continuada também, ela pode e vai auxiliar, principalmente quando os profissionais vão fazer essa abordagem com a criança. Vejam, muitas vezes a criança está sendo abusada dentro da própria família. E aí é uma questão muito delicada, né, Jussara? Eu não vou poder acionar essa família como rede de proteção. Eu vou ter que fazer a primeira conversa com o conselho tutelar. Então é importante que a escola ela tenha, na sua regional lá, na localidade onde ela está, quem é o conselho tutelar que eu posso contar, quem são os conselheiros, desses 5 conselheiros que estão ali naquela localidade, que eu posso contar, eu fazer uma aproximação, identificar quem são esses conselheiros, para que eu não tenha esse distanciamento do conselho tutelar. Então, quanto maior essa aproximação, eu conhecer o trabalho do conselho, como a Jussara colocou aqui, mais me fortalece, principalmente para eu atuar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes que têm seus direitos aí violados. Então, na verdade, esse fluxo ele é fundamental. Né? O Estatuto diz claro que esgotados recursos escolares, o caso deve ser encaminhado para o Conselho Tutelar. Aí a gente tem que ter claro quais são esses recursos que foram esgotados. Né? Por muito tempo, não digo que foi um erro, né? Ou que foi ausência, mas a gente não tinha sentado para fazer esse fluxo adequadamente de quais são os recursos, né? Em quais situações que eu vou encaminhar para o Conselho Tutelar. Fizemos isso, estudamos e
e escrevemos por aproximadamente 2 anos, né? Então esse fluxo está bem claro para nós agora. Os casos de abuso, é responsabilidade de qualquer um, né? De todos podem comunicar os órgãos responsáveis. Nesse caso, o primeiro órgão a ser comunicado pode ser o Conselho Tutelar, pode ser a rede de proteção, que vai vir para o Conselho Tutelar e vai ir para a delegacia, porque esse caso é caso de polícia, né? Tem um crime que está conceituado aí. E tem um crime também do funcionário público que não faz essa denúncia, porque qualquer pessoa pode fazer. Agora, o funcionário público é obrigado a fazer. É dever dele fazer essa denúncia. Em Curitiba, nós organizamos um fluxo de encaminhamento, estamos fazendo isso, né, no FIC, agora também, de uma forma de encaminhamento mais rápido, mas não precisa também dessa burocracia. O caso urgente, a gente tem que pegar o telefone e ligar para o conselheiro tutelar. Ligar na hora e falar, tem esse caso, conselheiro tutelar, vamos ver como é que a gente vai resolver. Se for preciso reunir o coletivo, ou se for preciso ir para o CRADO, ou para a saúde, para assistência, mas nós não podemos deixar essa criança esperando, porque o crime é muito grave, com consequências para a vida toda. E se a gente puder enxergar um pouquinho antes ainda, o que o professor como eu falava, ele tem possibilidade, é um dos poucos no sistema de garantia, que tem a possibilidade de perceber isso, porque ele está todos os dias com uma criança que vai se modificando e às vezes vai se encolhendo porque ela teve o seu direito violado. E outra coisa, professores, nós temos uma responsabilidade muito grande, enquanto sociedade, de cuidar para que os conselheiros tutelares tenham esse perfil que consiga dar conta. Tenho ouvido muitas reclamações dos conselheiros tutelares, mas quem escolhe os conselheiros tutelares somos nós, no voto direto, no voto universal. Então nós temos essa responsabilidade. Tenho a alegria de dizer que temos muitos professores conselheiros tutelares que têm procurado fazer essa ponte com a escola, porque já tem essa aproximação maior. E a questão do adolescente infrator, também a gente tem que ver bem certinho, daí na rede de proteção, ver o que está levando esse menino a cometer ato infracional. Nós não estamos aqui para punir o adolescente, né? Nós estamos para ensinar, nós estamos para proteger, nós estamos para apontar caminho para que ele se torne cidadão. Para isso é preciso que ele tenha a garantia de se desenvolver plenamente, mas o adolescente infrator, e eu vi nesses 3 mandatos que eu fiz como conselheiro tutelar, algumas crianças que tinham o direito violado da ausência de contraturno, o pai e a mãe que saíam, ficavam na rua e não iam para a escola, e de ver ele se tornando um adolescente infrator com muita rapidez, às vezes até uma criança que já cometia ato infracional. Então, o caso de violação de direito, o caso do adolescente infrator, não é caso, como muitos pregam, de redução da imputabilidade penal. Não é caso de punir, não é caso de polícia, é caso de política pública, é caso de denunciar, é caso de tentar resolver. Vamos resolver? Espero, Deus, que sim. Espero que um dia nós nem precisemos ter conselho tutelar no nosso Estado, que a gente já tenha garantido a política pública que vai dar conta disso. Enquanto nós não temos isso, o conselheiro tutelar, então, é esse agente político que deve ser procurado, então ele deve ter muita moral, porque aquela pessoa, e isso é 80% dos casos de abuso, e até 90%, às vezes, dependendo do índice que está sendo analisado, aquela pessoa que devia cuidar, que devia proteger, né, que devia garantir que essa criança se desenvolva, nesses 80% é a pessoa que abusa. Então, ele tem que ter no seu professor, no seu conselheiro tutelar, uma pessoa com moral suficiente para que ele fale que a pessoa que ele mais ama, que é o pai e mãe, ou que pelo menos deveria amar, e às vezes não, por causa dessa circunstância, está abusando, né? E aí essa criança, ela não quer ser afastada dos pais, ela quer que isso não continue acontecendo. Por isso que nós precisamos fazer o atendimento daí da família, né? Conforme prevê o SUS, e temos aí os CRAS, os CREAS no território, para fazer o atendimento da família, para fazer inclusive o atendimento, mesmo garantindo a punição, porque acho que a gente tem que punir, mas que essa pessoa também tenha o atendimento psicológico, psiquiátrico, para que ele não torne a fazer.
Porque ele não vai deixar de ser pai dessa criança por cometer um ato criminoso, porque isso é um ato criminoso. Mas ele não vai deixar de ser pai, nem essa criança quer que deixe. Ela só não quer continuar tendo seus direitos violados. E ainda não conseguimos atender, muitas vezes, na maioria dos casos, né, quando a criança é vítima disso, muitas vezes a gente tem que ir lá na escola para fazer, né, o atendimento dessa criança, às vezes para fazer o acolhimento institucional, quando que a gente deveria dar conta de tirar quem comete o ato criminoso da casa. Mas ainda não temos garantido isso de tirar o agente agressor. Não posso dizer o número do Estado, porque não vou conseguir recordar aqui, mas nós temos 1.500, 1.300 crianças abrigadas em Curitiba, muitas por abuso, porque nós não conseguimos fazer o afastamento do agente agressor. Então, nós temos mesmo muito avanço nesses 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos muitos desafios e muitas possibilidades, como essa que a gente está discutindo e encaminhando, para poder efetivar os direitos. Ok, professora, nós temos mais uma questão. Quais seriam as atribuições dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente junto à rede de proteção? A nossa legislação prevê que o Conselho de Direito é o conselho que elabora a política pública. Vamos ver essa responsabilidade, né, gente? Nós temos que potencializar, então, nossos conselhos municipais, porque a política, segundo a nossa Constituição, ela é descentralizada, né? Então, nós temos que potencializar esses conselhos de direitos, que a maioria sabe, organizados paritariamente, metade do governo, metade da sociedade, para que eles elaborem a política necessária. Para isso, é preciso ter diagnósticos, é preciso ter comprometimento, é preciso ter vontade política, é preciso ter respeitado essas deliberações do Conselho de Direito. Então, não cabe ao prefeito fazer o que ele quer, com o recurso orçamentário, né? A lei fala que a criança e o adolescente deve ser garantido com prioridade absoluta a destinação orçamentária. Entre fazer uma estrada e fazer uma escola, nós temos que garantir a construção da escola, porque isso é direito básico dessa criança para poder se desenvolver. É na escola que a criança se desenvolve mais. Na família a gente se desenvolve enquanto ser humano, mas enquanto cidadão é na escola que a gente aprende isso, viver em sociedade também, mas a escola tem uma responsabilidade muito grande. Então a gente escolhe os conselheiros de direito que vão, com a demanda apresentada pela sociedade e apresentada pelo Conselho Tutelar, e é muito importante que os municípios reconheçam essa função do conselheiro tutelar de assessorar o Poder Executivo na elaboração das políticas públicas. Porque o Conselho Tutelar está atendendo essas crianças e sabe onde está a ausência, onde está faltando a creche. A gente não pode construir a creche onde a gente tem voto. Nossa missão de gestores, não a minha, mas dos gestores, né, é construir a política pública necessária para toda a sociedade. Então, o Conselho de Direito ele tem esse papel fundamental e o Conselho Tutelar tem dentro das suas atribuições, no inciso 9 do artigo 136, de assessorar o Poder Executivo na elaboração da política pública, da destinação de recursos orçamentários. O Conselho de Direito, então, ele não é só consultivo, ele é deliberativo. É ele que delibera, e não cabe ao prefeito decidir se cumpre ou não a deliberação do Conselho de Direito. Ele tem que cumprir. E nós temos já jurisprudência, e o tribunal já se manifestou dizendo que tem que cumprir a deliberação dos Conselhos de Direito. Então, o município é muito importante. Infelizmente, nós temos muitos conselhos que só se reúnem para fazer a eleição do Conselho Tutelar, ou para caçar o conselheiro tutelar que fez alguma coisa errada. Eu preciso muito mais. O papel do Conselho do Direito é fundamental, porque não adianta o Conselho Tutelar atender se não tiver a política para ele encaminhar, porque você vai ficar apagando incêndio, vai ficar enxugando gelo, porque não resolve a situação. Mas se a gente não tiver em harmonia com o Conselho de Direito,
com os gestores, com o conselho tutelar, com as escolas, nós não temos como resolver, como ter diagnóstico, como saber aonde que vai aplicar a política pública. O conselho de direito é isso, é o que conduz a política pública para o caminho certo. Nós temos outra questão que penso que complementa, né, o que você já vem falando nessa última resposta, que é como agir diante da morosidade dos serviços públicos frente às violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Nós vamos explorar bastante você aqui, Jussara. Fique à vontade que eu sou militante da causa, sou encantada muito. Vamos fazer, né, as perguntas, os questionamentos, aproveitar a presença da Jussara, por toda a experiência. Né? Como parafraseando já o grande educador Freire, né, eu conjugo o verbo esperançar. Eu acho que isso é necessário. Desde a colonização do Brasil, nós tivemos crianças e adolescentes com direitos desrespeitados. Já vieram nos navios para servir aos senhores, para o trabalho, para a exploração, e nem eram considerados sujeitos. Né? Quanto mais de direitos, né? Nem crianças e nem mulheres. E de lá para cá nós avançamos muito. Nós estamos conquistando devagar, e às vezes é preciso ter paciência histórica para que a gente possa ir construindo. Gostaria que isso fosse muito mais rápido mesmo, mas nós temos mecanismos legais para responsabilizar quem não cumpre o seu papel. Tanto na nossa Constituição, no nosso Código, como no Estatuto da Criança, que eu acho que é uma lei mais especificada, mais debatida, que tem uma visão específica mesmo, para garantir isso. E a gente tem que cobrar, é claro que toda entidade pode fazer uma ação civil, uma representação. Agora, o Conselho Tutelar ele tem a obrigação de fazer isso, porque se o município não cumpre e não prova que não tem destinação orçamentária para priorizar esse atendimento, o Ministério Público tem que ser acionado. Nós temos que acionar um mecanismo legal e o zelador da nossa Constituição, o zelador da nossa lei, além do controle público e civil, é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Então, o Conselho Tutelar, que tem poder de requisitar serviços, vejamos, o Conselho Tutelar, quando requisita, ele não pede, ele manda, cumpra isso. Essa criança teve o seu direito fundamental desrespeitado e a política pública tem que atender. Cumpra, requisita, não está requerendo, faça se for possível, ele está requisitando. Se ele requisita e não é atendido, essa política tem que falar por que não atendeu. O Conselho tem que catar toda essa demanda. E daí não atendeu porque não tem. É claro que nós não temos todas as políticas necessárias. Não é culpa do diretor da escola que não tem aquela vaga, não é culpa do chefe da unidade de saúde, da autoridade sanitária, que não tem aquela vaga para atendimento, ou não tem aquele psicólogo naquela hora. Né? Então, nós temos que dizer de quem é a responsabilidade. Nós temos que acionar o Ministério Público e falar, olha, não tem a vaga para essa criança. Como é que nós vamos fazer? E aí o Ministério Público daí vai encaminhar para o juiz para que se abra, né, se peticione na justiça que se cumpra. Daí que se cumpra, se o município não tem, ele vai ter que requerer do Estado, do governo federal, e o Conselho Tutelar também pode estar apontando isso, mas o Ministério Público também tem os seus instrumentos legais. Nós temos lei, o que não temos é pessoas acionando a justiça ou dizendo, e daí se o Ministério Público não fizer horas? O Conselho Tutelar como agente da comunidade, eu acho que isso é bem bacana mesmo. Ele tem que contar para a população, olha, nós não temos falta, nós não temos vaga na creche por isso e por isso. O nosso município, às vezes, não tem noção de quantas situações de abuso sexual nós temos. E aí, no marketing, política e tudo mais, acaba mostrando que está tudo bem, está tudo maravilhoso, nós estamos na ponta, estamos na escola, estamos no conselho, estamos na saúde, estamos vendo. Então, o conselheiro tutelar que é eleito, ele tem que fazer audiências públicas para mostrar para a comunidade. Ele tem o dever de fazer isso, porque ele não é um técnico, ele tem autonomia, né, para mostrar isso. Porque aí a gente vai fazer esse confronto, né, e a
política acaba acontecendo. No meu mandato, enquanto conselheiro tutelar, no último mandato, nós requisitávamos vaga em creche, vaga em creche, vaga em creche, vaga em creche. E não foi feita a ação civil. Nós fomos para a imprensa, nós fomos para a comunidade, se criaram 10 mil vagas em creche. Quer dizer, tem a possibilidade de mudança. Eu sou muito esperançosa nisso, de que a nossa sociedade é uma sociedade boa, né? Uma sociedade de pessoas que querem ajudar, que querem fazer. Nós temos muitas entidades, e aí a sociedade faz essa contribuição ao atendimento das nossas crianças. Ele não depende só da política pública, né? Ele também depende da sociedade se engajando, se articulando, tem feito essa contribuição, e é dever nosso mesmo de cidadão. Não é, ninguém está fazendo uma assistência, ninguém está fazendo bondade de chapéu alheio, é nossa obrigação. É nossa obrigação, é nós que fazemos a mudança, cada um faz a mudança. E quero dizer mais, que não é só a sociedade. Junto com a sociedade, os professores também têm filhos e procuram o conselho tutelar, e tem que fazer isso mesmo, de estar garantindo, porque também fazem parte dessa sociedade, do mesmo barro que é feita a sociedade, é feito o conselheiro tutelar, é feito o professor, é feito o juiz. Fico feliz de ver essa participação e gostaria que todos os conselheiros tutelares fossem comprometidos. Nós sabemos que nem sempre é assim. Como eu gostaria de que todos os professores, todos os promotores, todos os juízes fossem comprometidos. Agora, a gente tem que responsabilizar quem não é. A gente tem que responsabilizar o pai, a mãe, e toda pessoa que não cuida com prioridade das nossas crianças. Porque são seres muito indefesos. Eu tenho visto essa propaganda do Viva a Infância, e eu gosto muito quando mostra, né, a diferença de um adulto para uma criança, qual que é a defesa que essa criança tão pequena tem contra a violência, contra o abuso de uma pessoa já desenvolvida, de uma pessoa que está fazendo algo errado. Eles são indefesos mesmo. Então, criança e adolescente, quando tem os direitos violados, eles não podem mais ficar dentro das quatro paredes, ninguém não tem nada com isso, ninguém mete a colher dentro das famílias. Não, é responsabilidade de todo mundo. Temos aqui mais uma questão que vem de Paranavaí, a professora Gisele. Ela diz o seguinte: descobrimos que alguns conselhos tutelares não estão filiados ao Conselho Tutelar do Paraná. Portanto, não receberam nenhuma informação sobre o novo programa de combate ao abandono através do Conselho, apenas através do NRE, do núcleo. Como esta filiação pode ser feita? Então, na verdade, é tudo muito recente, né? Nós acabamos de finalizar o programa do FICA. Tive uma reunião só com os conselheiros, nós tínhamos uma pauta muito grande do Congresso Nacional, acabo de vir, como falei, do Congresso Nacional, cheguei ontem, 11 horas da noite. Então, na verdade, ainda não foi feito isso. Nós não temos uma filiação na associação estadual. Na verdade, os conselheiros tutelares, eles são filiados em associações regionais. O Paraná tem uma forma diferenciada dos outros estados de fazer o trabalho com os conselheiros tutelares, mesmo através das associações. Nós temos 10 associações regionalizadas para poder dar conta e uma associação estadual. Um conselho de representantes composto por cada uma dessas associações regionais e a diretoria. Então, ele se organiza dessa forma. A gente ainda vai fazer essa capacitação, vamos trabalhar junto com a secretaria também, para que essa informação e a discussão do papel do Conselho Tutelar chegue em todos os municípios. Na composição desse fórum, nós trouxemos um conselheiro tutelar do município grande, do município médio e do município pequeno, para estar fazendo essa discussão. Então, a associação estadual ela vai estar potencializando, sim. É claro que não se reúne todos os dias, a gente se reúne a cada 2 meses, mas através de e-mail, através de Face, através de telefone, já temos esse comprometimento, assinamos esse termo de compromisso de fazer, vamos fazer. Não tem uma filiação, a resposta é essa, né? Não existe uma forma de se filiar à associação estadual, e sim a associação regional.
Temos mais uma questão aqui, que penso que a Ana pode responder. A família também é parte da rede de proteção, né? Ela está questionando, a família também é parte da rede de proteção, né? Como desenvolver estratégias que responsabilizem os pais perante o desempenho escolar de seus filhos? Bom, família é rede de proteção, né, faz parte dessa rede de proteção, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, da qual a Jussara já mencionou aqui, né, é dever da família, do Estado, da sociedade civil, zelar, cuidar, né, pelos direitos de crianças e adolescentes. Então, família é rede de proteção e essa família, a gente precisa trabalhar muito com a família, não no sentido de a gente sempre pré-julgar a família, de ter uma visão preconceituosa em relação à família, porque muitas vezes a escola, a relação que a escola tem com a família é uma relação que não é uma relação bacana, não é uma relação de respeito, não é uma relação de escuta, de reciprocidade. Geralmente, as escolas, né, a gente vê muito, né, recebe essas famílias de uma maneira preconceituosa, julgando essas famílias, a forma de organização, porque a sociedade, né, tem no seu imaginário coletivo uma ideia de família que é aquela família nuclear, com pai, mãe, os filhos. E não, hoje nós temos aí um conceito de família muito moderno, vários arranjos familiares, necessariamente, nem sempre as famílias devem ter esses laços, né, que a gente considera a família como laços consanguíneos, mas são os laços de afetividade. E aí, como que a gente pode trazer essa família? Primeiramente, né, não tendo essa visão preconceituosa em relação às famílias, esses arranjos familiares. E dizendo para a família que ela tem responsabilidade, sim, diante do acompanhamento, responsabilidades que estão na Constituição Federal, que estão postas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e trazendo essa família, fazendo parte, né, da PMF, compondo lá o conselho escolar, fazendo essas discussões com essas famílias. Então, é muito importante, principalmente na questão do ensino-aprendizagem, na questão das faltas consecutivas. Então, a família ela precisa ser responsabilizada, mas eu não digo responsabilizada no sentido punitivo, né? Porque muitas vezes a gente quer ou punir a família, ou punir os adolescentes, não nesse sentido, mas responsabilizar dizendo, olha, você tem essa responsabilidade, e também desmistificando muito aquela imagem que nós tínhamos, que muitas vezes as famílias, e eu sempre falo isso nas oficinas e nas formações, as famílias chegam e dizem, né, dos pedagogos, da equipe diretiva da escola, olha, você vê o que você faz com esse meu filho, porque eu não sei mais o que eu faço com ele. Vê se dá conta. E isso também foi constituído nesse imaginário coletivo, onde o Estado era aquele Estado tutelado, que se responsabilizava e que tirava o poder pátrio dessa família. E hoje não, nós temos na Constituição, né, nós já não trabalhamos mais à luz de um Código de Menores, o Código de 1927, o Código de 1979, não é? Nós trabalhamos agora com um estatuto, com uma Constituição, que são documentos que prezam muito pela essa questão dessa participação cidadã, democrática. Então, trazendo essa família neste contexto, e não punindo, E aí a escola ela vai ter que pensar, né, nessa rede de proteção interna com essas instâncias, quais são as estratégias que eu posso trazer essa família. Eu fiz isso, não deu certo. Né? Em que momento eu rever também as minhas práticas, porque muitas vezes as minhas práticas pedagógicas ou a prática do professor são práticas de resistência, práticas, né, extremamente excludentes, preconceituosas. Então eu preciso repensar tudo isso, ver esses aspectos e dizer que essa família tem essa responsabilidade legal para acompanhar a vida escolar de seus filhos, acompanhar aí, principalmente, questionar os processos avaliativos de bola, que está no artigo 56 do Estatuto, questionar os níveis elevados de reprovação. Então, a família ela tem essa responsabilidade, chamar ela mesmo para essa responsabilidade civil que ela tem diante do acompanhamento da vida escolar de seus filhos. Temos aqui mais uma questão. Como efetivar o trabalho da rede de proteção se há grande rotatividade de pessoal nos núcleos regionais de educação? Isso é um desafio e
foi apontado pelos núcleos regionais, quando eles fizeram um levantamento das fragilidades do trabalho da rede, eles apontaram assim, que não há continuidade no trabalho por conta dessa rotatividade que acontece nos núcleos regionais. Essa rotatividade não acontece somente nos núcleos regionais, ela acontece também muito nas secretarias, né, de Estado, como a Educação, contra outras secretarias. Mas o que a gente precisa ter em mente? Se nós trabalhamos com uma população, que é a população infanto-juvenil, nós temos que ter em mente que qualquer agente público, né, nós somos servidores públicos, e já lembrando aí a professora Marilda, que trabalha no Departamento de Educação Básica, que ela sempre diz, nós somos servidores públicos, e qual é a nossa responsabilidade diante desse serviço público, e principalmente quando envolve crianças e adolescentes? É um compromisso ético, profissional, de defesa dessas crianças e desses adolescentes, como a Jussara muito bem colocou, que a Jussara apontou a todo momento na sua fala. E aí eu vejo assim, que essa rotatividade nos núcleos regionais de educação, a gente não vai dizer que não atrapalha sim muito o andamento do trabalho, porque geralmente as pessoas que estão no serviço público, elas não têm em mente que elas são servidoras públicas, ou seja, elas levam consigo todo aquele trabalho, elas acham que aquele trabalho é de monopólio seu, que é só de seu conhecimento, e não socializam. Então isso é um grande erro, principalmente porque qual é o nosso trabalho numa Secretaria de Estado de Educação? É trabalhar com conhecimento. E a gente precisa socializar esse conhecimento. Então, não esconder isso em gavetas, não engavetar, não deixar lá. Você tem que socializar. Se eu saio como técnica, sou técnica pedagógica, por exemplo, de enfrentamento à violência, eu tenho que deixar tudo encaminhado do próximo técnico que vir, que ele tenha conhecimento do que foi desenvolvido. Então, geralmente, os núcleos nos livros dizem, olha, eu não sei o que foi desenvolvido, o técnico levou consigo toda aquela bagagem que ele teve, não socializou. Isso não pode, gente, no serviço público. Então, a gente tem que deixar, né, tudo encaminhado, qual foi o andamento, qual foi o procedimento, principalmente quando nós estamos lidando com uma política muito séria, uma política de cunho fundamental, né, que é a educação, e principalmente quando envolve crianças e adolescentes. Então, eu vejo que não levem consigo suas bagagens, socializem, isso é a função, né, socializar esse conhecimento, passar para todos, para que a gente possa ter aí a continuidade e não ter um processo de estagnação, né, do nosso trabalho, né, uma parada. Temos duas questões que acredito que dizem respeito à mesma temática, então nós vamos colocá-las aqui juntas para a professora Jussara. Como o Conselho Tutelar pode auxiliar as escolas diante de situações de violências mais graves? E qual a finalidade dos protocolos de atendimento ou fluxogramas? Eu gostaria de ter a solução para isso, mas isso se constrói. Isso se constrói junto. Acho importante deixar claro que o Conselho Tutelar não é o primeiro local que a gente deve procurar para resolver situações desde mais leves até mais graves. Né? O Conselho Tutelar ele não é a porta de entrada, embora tenha sido. Se há necessidade de saúde, a gente tem que procurar o órgão de saúde. Se há necessidade de educação, a gente tem que procurar o órgão de educação. Se há necessidade e o adolescente infrator, a gente tem que encaminhar para a delegacia do adolescente, para que ele, né, seja, eu não digo culpabilizado, mas que ele seja responsabilizado pelo seu ato. Então, tendo isso muito claro, eu quero reforçar a importância do trabalho em rede, principalmente para esses casos mais graves. Não é um olhar do Conselho Tutelar, não é um olhar de um órgão que vai resolver o problema. Porque esse caso mais grave, ele transcende a uma instância só da política. Né? Ele deve ser resolvido nessa intersetorialidade. Né? Porque o menino que foi abusado não é só a saúde que vai resolver. Nós vamos ter que olhar o todo. Nós vamos ter que olhar a questão da saúde, nós vamos ter que olhar a questão da educação, nós vamos ter que olhar a questão da assistência familiar. Então, é um trabalho conjunto. O Conselho Tutelar, ele deve ser acionado quando a política não funciona. Ele tem que ter bem claro que quando a política não funciona,
ou não existe, aí o Conselho Tutelar vai atender. Vai atender para acionar e responsabilizar quem de direito for. Seja a família, seja a saúde, seja a educação. Então, o Conselho Tutelar, em nome da sociedade, vai estar aplicando a medida protetiva para que se resolva. Né? Agora, essa aproximação entre a escola e o Conselho Tutelar, ela é fundamental. Né? Como eu disse, o caso de uma criança que tem sido abusada, né? Muitas vezes o professor já sabe, já confirmou isso. Então, a gente precisa pegar o telefone e ligar para o Conselho Tutelar, se nós não conseguimos fazer o atendimento na saúde imediatamente, para encaminhar para o hospital, encaminhar a criança para o hospital ou para a delegacia, às vezes, se for necessário, encaminhar o responsável para a delegacia, se for possível, ou se precisar do acolhimento institucional. Nós não podemos ter essa distância burocrática de precisar fazer uma requisição, um encaminhamento, porque isso é imediato, isso tem que ser resolvido agora. Agora, se o caso é um caso de indisciplina, nós temos que pegar o regimento da escola e ver qual é o procedimento. Nesse caso, é um adolescente infrator, então o caso vai ser resolvido na delegacia e as medidas protetivas que forem necessárias para essa criança, o Conselho Tutelar é um órgão zelador de direito, um órgão protetor, porque não tem o poder de julgar, porque não tem a competência técnica para fazer o atendimento específico. O Conselho Tutelar zela por direitos, em nome da comunidade, em nome da criança e do adolescente. Então, esse trabalho conjunto que vai garantir a efetividade. Eu não tenho, assim, algumas coisas que muitos fizeram, com quase certeza que já não fazem mais, né, de se acharem super poderosos, né, saírem pela rua, catando criança e adolescente que está brincando, até porque tem direito de ir e vir garantido, ou fazendo blitz nas boates, toque de recolher. Não é esse o papel do Conselho Tutelar. É um órgão protetor que está aí para servir a comunidade, para ajudar os pais, para estar acionando. É um mecanismo, é um instrumento mais, é uma ferramenta a serviço do sistema de garantia de direitos. Não tem salvador da pátria. Não é o Conselho Tutelar. Eu quero deixar isso muito claro e repetir muito. Não tem o Conselho Tutelar o condão de resolver os problemas. Quem tem esse condão é a rede de proteção. É as pessoas que fazem parte A segunda pergunta era... qual a finalidade dos protocolos de atendimento ou fluxogramas? Então, a gente precisa estar organizado, né? Para que cada um faça a sua parte, a gente precisa estar organizado. A gente, às vezes, faz com deficiência o papel de outro, não há por má fé, porque a gente quer prejudicar essa situação. Às vezes, o conselheiro tutelar ou até o professor acha que é psicólogo, que pode fazer alguma orientação, e começa a perguntar, e acaba revitimizando a criança. Principalmente a criança vítima de abuso, ela não pode ficar falando sobre isso, porque cada vez que ela falar, ela vai estar sofrendo o ato. Cada vez que ela precisar falar desse ato, ela vai estar sofrendo. Então, quem vai fazer esse atendimento é o psicólogo, porque ele sabe como fazer esse atendimento sem prejudicar essa criança. Então, o professor tem que ter isso claro, o conselheiro tutelar tem que ter isso claro, o atendimento na unidade de saúde tem que ter isso claro. Não é caso de abuso, então esse caso de abuso ele vai ter que ser encaminhado para cá. Eles vão fazer isso, né, sem prejudicar o psicológico dessa criança. Se o caso é de falta de vaga em creche, nós temos que saber que a falta de vaga em creche vai ser requisitada não lá na creche, na Secretaria de Educação, lá no seu núcleo regional, vai responder para você, com exceção dos casos de emergência, a gente precisa encaminhar na rede de proteção, a gente precisa potencializar muito rápido.
Então, a finalidade é essa, que cada um cumpra o seu papel de forma rápida, de forma eficiente. Porque se a gente ficar beliscando, só dói, não resolve, só dói, só magoa. E não é isso que nós queremos, né? De boa vontade, como diz o ditado, o inferno está cheio. A gente precisa mesmo resolver a situação de formas eficazes, para isso servem os cursos. Pessoal, nós chegamos aqui mais de 1 hora já de conferência. A professora Ana vai fazer, então, as considerações finais, e logo depois, então, nós faremos aqui as considerações também sobre a questão da conferência, quando teremos outras, né? Mas a professora Ana, então, fará as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Jussara Gouveia. Jussara, foi muito bom estar aqui nesta manhã com você, a gente discutindo essas questões, colocando em pauta, né, algumas lacunas que nós temos e que precisamos cada vez mais com o fortalecimento dessa rede. Estamos juntos, né? Eu acho que é importante que a administração, junto com o Conselho Tutelar, principalmente agora nessa questão do programa de combate à evasão, né, antiga ficha-fica também, fortalecendo essa rede. Gostaria de agradecer, em nome da Secretaria de Estado da Educação, da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais, a tua disponibilidade, o teu pronto atendimento quando ligamos, né, você já se dispôs prontamente a nos atender, estar aqui, estarmos juntos. E dizer que esta é uma das, né, a segunda momento que fazemos de conferência. Tivemos uma primeira que falamos na questão de tipificação de violências, esse é o segundo momento falando da rede de proteção, e que tenhamos outros momentos discutindo, eu acho que fazendo essas discussões, essas reflexões teóricas, fazendo esses apontamentos legais também, que são fundamentais. Cada vez mais nós vamos aprimorando, aprofundando o nosso conhecimento sobre essa temática, que é uma temática complexa e que precisamos estar juntos, né, atuar juntos para poder resolver essas questões. Então, não é somente a educação, o Conselho Tutelar, precisamos de outras secretarias e outras instituições, do movimento da sociedade civil também junto com a gente. Então, agradeço muitíssimo a presença dos técnicos dos núcleos regionais de educação, dos pedagogos de Curitiba, Metropolitana Norte e Sul, e outros pedagogos também dos outros núcleos regionais que nos acompanharam, dos conselhos tutelares também, eu sei que tem a presença também dos conselhos tutelares, e agradeço muitíssimo essa manhã que estivemos aqui juntos durante aproximadamente 1 hora, debatendo e discutindo algumas questões. Eu acho que se fortalece ainda mais aqui a nossa relação, não é, Jussara? Para outros eventos, para outras parcerias que são fundamentais aí. Muito obrigada, e agora passo para o pessoal aqui da EAD, também agradecendo a EAD que nos proporcionou e possibilitou essa discussão. Obrigada, Ana. Obrigada, professora Jussara. Então, finalizamos aqui o nosso evento. Gostaríamos de informar a todos que algumas questões não puderam ser respondidas, também devido ao tempo, mas como nós temos acesso às questões, serão repassadas à coordenação, serão respondidas via e-mail, né, certamente, algumas delas. Então, essas questões serão respondidas. E, como a professora Ana colocou, teremos outros eventos, né, como este. Estamos fechando com o portal um espaço já fixo para termos os eventos da Escola Interativa, e logo vocês terão acesso, então, a esse endereço também. Muito obrigada e até a próxima conferência. Muito bem. Muito bom. Aqui com vocês.